Jonas capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: e Jonas foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O versículo completo diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Oremos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que o Senhor venha nos visitar hoje com graça, com força, com bênção, com intervenção, com sabedoria, com entendimento, com inteligência, com discernimento, a fim de que hoje consigamos aprender aquilo que o Senhor deseja. Aprendamos da sua palavra e da história deste homem chamado Jonas. Nos abençoe, é a nossa oração, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Jonas fugiu da presença do Senhor. Nós aprendemos sobre a vida de Jonas nas últimas semanas. E hoje eu queria dizer algo especial sobre Jonas. A vida do Jonas deu certo. Jonas ensina para mim que todos nós nascemos para ser o que Deus deseja que sejamos, e nascemos para fazer neste mundo aquilo que Deus deseja que façamos. Antes de entrar em detalhes sobre isso, deixe-me tentar explicar para você o que é ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Quanto mais espiritual você for, mais humano você se torna. Quando Deus construiu Adão e Eva, algumas pessoas acreditam na evolução, sei lá, eu creio na construção. Deus fez o Adão lá com barro, fez aquele boneco bonito, barriga tanquinho. Não era barriga tanquinho? Ou era barriguinha máquina de lavar roupa? Fez aquele boneco bonito, e quando ele estava pronto, o barro ainda mole, e Deus enfiou o dedo na barriga dele e falou, bonitão, daí a gente tem um umbigo, por causa disso. E quando Deus constrói o primeiro casal, eles eram seres plenamente humanos. Mas quando o pecado entrou em Adão, que significa raça humana, ele transmitiu por osmose o defeito que ele adquiriu quando do pecado, da desobediência, a raça humana nasce debilitada, menos humana, não humana como Deus originalmente havia planejado e construído. A Bíblia Sagrada vai dizer em Romanos que Jesus Cristo é chamado por Deus de o segundo Adão. Em Jesus há uma recuperação da humanidade que Deus havia projetado no começo. Portanto, um ser espiritual não é um ser que se veste com uma roupa determinada. Um ser espiritual não é alguém que tem uma postura diferente dos seres humanos, que anda na rua, que para como estátua de igreja. Não é também ter cara feia, porque se espiritualidade fosse ter cara feia, eu seria o cara mais espiritual do mundo. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o resgate da absoluta, da plena humanidade. E então Deus tem um projeto, um sonho, uma tarefa, uma missão, um objetivo, um propósito para cada ser humano. Imagine a humanidade como um gigantesco quebra-cabeça.
Cada peça do quebra-cabeça é diferente e encaixa no absoluto lugar dela. Quando Deus fez você nascer, quando Ele o planejou na imaginação dEle e o criou na sua imaginação, porque tudo que existe nasceu antes na imaginação de alguém. Quando Ele imaginou você desse jeito. Bom, alguns colocaram uns quilinhos a mais, mas depois a gente conta essa história. Ele imaginou você desse jeito. Ele imaginou você nessa família. Ele imaginou você com esse DNA. Ele imaginou você com essa herança étnica. Ele imaginou você com as suas experiências de vida, com as suas dores, com seus trânsitos agudos, com os desertos de sua existência, com as escolas da vida, com as escolas acadêmicas. Ele imaginou você no Brasil, Ele imaginou você passeando a pé pelo deserto, em alguns casos. Ele imaginou você vivendo aqui. E Ele sabia que todas estas coisas eram importantes para formar em você a pessoa que Ele deseja formar em você. Para você ser na vida o que Ele deseja você seja, para você fazer na vida o que Ele deseja você faça, para que você seja a peça do quebra-cabeça que, cumprindo com o propósito dEle na sua vida, você é um encaixe perfeito na humanidade. Em outras palavras, Deus construiu você para ser o que Ele deseja que você seja, fazer o que Ele deseja que você faça, porque a sua vida importa à humanidade. A sua vida é importante e absolutamente imprescindível para o resto da humanidade. Eu gosto da visão da ONU. A ONU tem uma frase: visão global, ação local. A ONU sabe que uma simples pessoa, humilde, simplesinha, numa vila qualquer, escondida num canto obscuro do planeta, fazendo o que ela nasceu para fazer, sendo quem ela nasceu para ser, a ONU diz, ela impactará o mundo daquela vila escondida num cantinho da terra. Visão global, ação local. Cada um de nós nasceu com um propósito maravilhoso. Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem sonhos. Salmo 139 diz: quando eu era uma substância ainda informe, tu me conhecestes no ventre de minha mãe, e me teceste de maneira esmerada e maravilhosa, e determinou todos os anos de minha vida. Você é obra, fruto da imaginação divina. Não foi o seu pai que namorou com a tua mãe e você apareceu. Foi Deus. Quando tua mãe engravidou de você, Deus não fez assim: nossa, engravidou, nem vi. Não, Ele sabia. Ah, pastor, mas minha mãe me teve solteira, foi numa única... Deus sabia. Ah, pastor, você não sabe a minha origem. Deus sabia. Deus tem sonhos maravilhosos para você. O Jonas me ensina isso. Jonas nasceu para ser o carregador, o condutor da salvação a uma nação inteira, chamada Assíria. Não é a nossa irmã Assíria. A Assíria, uma nação antiga, composta hoje por um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque, um pedaço do Irã. Deus disse a Jonas: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela chegou à minha presença e eu vou destruí-los. Jonas foi convidado por Deus, imagine, para ser o pioneiro da mensagem de salvação a Nínive. Eu posso ver Nínive, eu posso ver as ruas apinhadas de gente, eu posso ver camelos, burros e jumentos, cabras e cabritos, feiras ao ar livre, pessoas gritando, vendendo, eu posso ver pessoas para todos os lados, crianças correndo, mas eles serão destruídos. E Jonas recebe de Deus a honra, o privilégio,
a deferência de ser o pioneiro de levar salvação para essa gente. Sabe quem foi a pessoa mais importante do mundo até hoje? Na minha opinião, Maria. Não a Madre Teresa de Calcutá, de quem eu tenho profunda admiração e leio tudo o que eu posso. Uma das mulheres mais espetaculares da história do mundo. Uma vez um ricaço texano, dono de poços de petróleo no Oriente Médio, foi levar um dinheiro para as obras de caridade de Madre Teresa e disse para ela: como é que você consegue viver no meio desse povo tão fétido, tão asqueroso, tão nojento? Como é que você consegue ficar perto dessa gente? Ela disse: de quem você está falando? Do povo para quem você trabalha. Ela disse: eu não trabalho para o povo, eu trabalho para Jesus. Cada pessoa fétida dessa, asquerosa e nojenta, eu olho nela e vejo os olhinhos de Jesus, e é para Jesus que eu faço. Ele disse: interessante, madre, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não faria o seu trabalho por dinheiro nenhum no mundo. Ela disse: eu também não. Espetacular, mas ela não é a mulher mais importante do mundo. Talvez uma das pessoas mais importantes do mundo para você tenha sido Michael Jackson. Foi muito importante Michael Jackson. Eu conheço Michael Jackson desde o tempo que ele era um garoto negro, que cantava Bim. Michael Jackson, para quem não sabe, foi o artista americano, entre todos os artistas dos Estados Unidos, que deu mais dinheiro para a obra de caridade do que qualquer pessoa do planeta. Talvez Bill Gates esteja passando dele. Bill Gates é católico, sua esposa também. Um pastor perguntou à sua esposa: por que vocês dão tantos milhões e milhões e milhões? E já deve ter passado de 1 bilhão de ofertas e ajuda para construir escolas, hospitais e dar melhor qualidade de vida a centenas de lugares do planeta. Ela deu uma resposta simples, ela falou assim: depois que você tem o seu primeiro bilhão, qualquer dólar não faz sentido, então é melhor distribuir. Que interessante. Tem um homem nessa igreja, não me autorizou a falar o nome dele, mas então eu não vou falar, né? Mas tem um homem nessa igreja, que ele dá aula de finanças nesta igreja. Ele tem 81 anos de idade. E 2 frases da vida dele me impressionaram. Ele disse para mim assim: sabe quem é o bom professor de finanças? Quem é bem-sucedido financeiramente. Eu falei: uau. Ele falou assim: e eu queria dizer para você, eu sou bem-sucedido financeiramente. Eu falei: é mesmo? Eu falei: como? Ele falou assim: eu aprendi a comprar casa. Como? Também comprei a minha. Ele falou: mas você vai pagar em 30 anos, né? Eu falei: se eu aguentar. Ele disse: quando você passa 30 anos pagando uma casa, você pagou a mesma casa 3 vezes. Pague sua casa em 3 anos. Ele falou: em vez de você pagar 1 mortgage por mês, paga 3. Você reduz para 3 anos. Se você não aguentar, paga 2. Você reduz para 8 anos. Então, cada 10 anos, você compra outra casa, outra casa, outra casa. Eu falei: uau. E ele disse: Nassif, hoje eu tenho $1 milhão cash para distribuir para as pessoas que precisam. Eu falei: peraí, por que você vai distribuir? Ele falou: para que eu vou ficar com esse dinheiro? Eu tenho 81 anos. Eu vou ajudar pessoas a crescerem. Eu estou citando essas pessoas para dizer: há pessoas importantes no mundo. As que conhecemos, as que não conhecemos. Mas para mim, a pessoa mais importante do mundo se chama Maria, mãe de Jesus. Não, eu não sou católico, mas eu amo Maria. Eu admiro Maria. Não, eu não oro para Maria, eu oro para o filho dela. Mas eu admiro Maria. Sabe por quê? Ela deu a luz ao Salvador do mundo. Maria nasceu para ser mãe do Salvador. Quando ela nasceu naquele lugarzinho escondido da Palestina, num lugarzinho chamado Galileia, ela cresceu, uma criança brincando nas ruas de sua cidade.
E aos 16, 17 anos, é dada em noivado de um cara chamado Zé. Um Zé Mané qualquer. Mas o Senhor, antes de Maria nascer, imaginou Maria e fez Maria nascer no lugar certo, na família certa, no momento certo, para ser mãe do Salvador. Pode imaginar, de seu ventre nasce aquele que vai mudar a história da humanidade. Não existe mulher, ser humano mais importante do que ela, a não ser um que se iguala e um que será maior que ela. Sabe quem que se iguala a Maria? A pessoa que vai como missionário numa nação jamais alcançada, numa tribo indígena, por exemplo. Nunca nenhum missionário pisou naquele lugar. Ele é o primeiro, ele é o pioneiro, ele é o portador da mensagem de salvação para essa nação jamais alcançada. Ele entra e traz para eles a oportunidade de desviar o destino deles da perdição eterna para a salvação eterna. Tem maior privilégio, tem pessoa mais importante no mundo do que essa, que vai numa nação pioneira. Ele é a primeira pessoa a levar Jesus. Que privilégio essa pessoa está dando à luz a Jesus neste lugar. Ele é tão importante quanto Maria. Jonas, fugindo para Tarsis, fugindo da maravilhosa vocação que Deus lhe dera. Vai a Nínive, Jonas, não. Vai a Nínive, Jonas, não. Que privilégio. Eu imagino se Jonas tivesse ido lá, pregado para os ninivitas. Ele foi, mas depois eu conto como. Os ninivitas se convertem. Pode imaginar. Queria dizer uma coisa para vocês. Jonas viveu 750 anos antes de Jesus. Eu não tenho nenhuma informação arqueológica para provar isso para você, mas eu acredito piamente que ele já morreu. Eu tenho quase certeza que ele já bateu com as 10. E a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor voltar, os que creram nele, ainda que mortos, levantarão da sepultura, e junto com os que naquele dia estiverem vivos, serão arrebatados às alturas, encontrando o Senhor Jesus. Eu queria estar no dia da volta de Jesus, em algum lugar da Palestina, para ver se eu vejo os Jonas levantando. Naquele dia, quando todos nós chegarmos lá no céu, e vamos ver Jesus face to face. Finally, I get out my face from Facebook e put my face in his face. Que maravilha. Depois de dar um abraço em Jesus, eu imagino todos os ninivitas dizendo: quem é Jonas? Quem é Jonas? Jonas, onde você está? E a nação inteira abraçando Jonas. Obrigado, nós estamos aqui, porque você foi o missionário pioneiro. Mas ele optou por perder este privilégio. Sabe quem é a pessoa mais importante do que Maria? O missionário, sabendo ou não sabendo, que estiver evangelizando a última nação da terra a ser alcançada. Talvez uma tribo indígena. As evidências mostram que será uma tribo indígena. Há 3.000 nações indígenas não alcançadas só no território brasileiro ainda. A igreja está em volta, composta de milhares e de milhares e de milhares e de milhares Jonas, que não atravessam a rua para entrar naquela tribo. Se você entra numa tribo não alcançada, que nunca viu um ser branco, você precisa entender a língua deles, precisa aprender a língua deles,
precisa reduzir a língua deles à gramática. Leva 20 anos para fazer isso. Depois que eles não sabem ler nem escrever. Então você ouve, aprende a língua, descobre os verbos, as terminações, as conjugações, constrói a gramática deles e depois você pega um dos índios e alfabetiza o índio na própria língua. Quando ele estiver extremamente alfabetizado, ele é seu auxiliar na tradução da Bíblia para o idioma dele, e isso leva 30, 40 anos da vida de alguém. E ele está lá, junto com aqueles índios, ganhando-os para Jesus. Ele não sabe que é a última nação da terra. Os anjos lá no céu ensaiando diariamente as trombetas. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, os anjos tocarão trombetas. Eu imagino que quando ele pisar na última tribo, o diretor de música do céu vai dizer para a anjaiada: todo mundo ensaiar todo dia, o cara pisou lá. É daqui a pouco. E os anjos ensaiando e torcendo pelo missionário. E quando aquele povo começa a se converter, não resta nenhuma nação mais. Esse missionário se tornará mais importante do que Maria, porque ele não dará a luz a Jesus, ele trará Jesus de volta a esse planeta. Deus tinha um sonho para o Jonas. Jonas, eu te separei com exclusividade para você ir a Nínive. Eu não sei qual é o sonho de Deus para você, mas eu quero te falar algumas coisas a respeito do sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você é melhor do que os seus sonhos para você. As pessoas têm medo do sonho de Deus. Eu amo viver em Orlando. Vai que o sonho de Deus é me mandar para a Síria, naquele lugar onde caiu aquela arma química. Eu amo essa garota porque eu estou apaixonado e eu desejo me casar com ela. E se eu falar: Senhor, o teu sonho primeiro, vai que ele me manda ser missionário antes. E ela fica solta a todos os outros gaviões da minha igreja. Tenho medo. Deixe-me dizer uma coisa para você. O sonho de Deus é bom. O sonho de Deus é perfeito. O sonho de Deus é agradável para você. Não se assuste, mulherada solteira, mas eu conheci 2 missionárias americanas solteiras, 65, 68 anos cada uma delas, no meio da mata amazônica, evangelizando Yanomamis. E eu perguntei para elas duas: Dorothy, Nancy, vocês são solteiras ou viúvas? Solteiras. Eu perguntei: vocês têm dom do celibato? Sabe o que é dom do celibato? Não tem vontade do outro. Homem não tem vontade de mulher e de mais nada. E mulher não tem necessidade de homem e nem de ninguém mais. Se você quer saber se você tem dom do celibato, é simples. Se o Brad Pitt, você menina, se o Brad Pitt passar aqui e você viu um poste de luz elétrica de madeira, você tem dom do celibato. Rafael, fala uma moça bonita. A Jo, não, Jo é casada. Fala uma da artista de novela. Paola Oliveira, é da moda agora, aquela policial. Rafael falou: será que ela me prenderia? O cara é down, mas entende. Não tem dom do celibato. Se você vê a Paola de Oliveira passando aqui com a roupa que ela acabou de sair da praia, e você viu um abacaxi em avançado estado de putrefação, você tem dom do celibato. Senão, você não tem. E eu perguntei para aquelas 2 moças, 65, 68 anos: vocês têm dom do celibato? Disseram: não. A gente quer casar. Eu falei assim: e por que vocês não se casaram até hoje? Ela falou assim: 2 razões. Primeiro, a gente não encontrou até hoje nenhum homem macho para casar com a gente. Aliás, 3 razões.
na nossa terra. Ela está falando aqui dos Estados Unidos, tanto brasileirada, fique tranquilo. Segunda razão, que a gente não gostou de nenhum índio até hoje. E olha que a gente viu bem. Terceira razão, nada nos dá maior alegria do que sermos portadoras da mensagem de salvação a esta nação, do que qualquer outra coisa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem um sonho para você, melhor do que todos os seus sonhos a seu respeito. Não tenha medo, sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo uma vez disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ora, o que significa buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é trazer o rei, porquanto onde está o rei, aí está o reino. Trazer o rei para Nínive, ou para os Yanomamis, ou para qualquer nação da terra, ou para o meu vizinho, para o meu amigo de escola, é trazer Jesus. Dizer: Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Falar de Jesus para ele. Você apresentou o rei. Se ele crer no rei, o reino desceu no coração dele e habita no coração dele. Buscar o reino é falar de Jesus às pessoas. E a sua justiça? É viver como súdito do rei. Justiça é sinônimo de amor e verdade. Se eu quero viver a justiça em minha vida, isso implica que eu tenho que ser justo para com as pessoas, moralmente justo. Se você é crente, fala que é crente, está mentindo, está roubando, não diz que você é crente. Torne-se um agente secreto de Jesus. Disfarce. Não existe crente safado. Existe safado que diz que é crente. Buscar o reino de Deus é falar de Jesus para os ninivitas, para o vizinho, e viver de maneira justa, moralmente justa. Quando eu faço isso, há uma promessa dele: todas as demais coisas me serão acrescentadas. A minha noiva, o meu carro, a minha casa, o meu salário, o meu progresso, o meu sucesso, tudo será acrescentado. Promessa dele. Os sonhos dele para você são muito melhores que todos os seus sonhos para você mesmo. Jonas? Não. E fugiu. No caso de Jonas, Deus disse: eu não quero usar outra pessoa para ir a Nínive. Eu quero usar Jonas. E o que eu aprendo é que quando Deus tem um sonho, um projeto, uma finalidade, um propósito, uma tarefa para você, e Ele não quer que outra pessoa o faça, Ele vai usar você, custe o que custar para você. A pergunta é: eu quero os teus sonhos para a minha vida ou não quero? Porque se eu quero, não significa que eu ficarei isento de lutas, de dificuldades, de enfrentamentos difíceis, de tempestades, de desertos, de carestia. Não significa que eu ficarei isento de enfrentar lutas, mas significa que eu o terei do meu lado no enfrentamento de tudo isso. Se não, eu não posso garantir para você que, se você negar o sonho de Deus para a sua vida, eu não posso garantir algumas coisas, que você será feliz. Não posso. Não posso garantir para você que você é, neste sonho de Deus para você, se você é
insubstituível. Porque se você não for insubstituível, Deus te porá de lado e colocará outro no seu lugar, para ser o privilegiado que Ele gostaria Jonas o fosse. Uma oportunidade nunca é perdida. Se você não a agarra, alguém o fará. Eu não posso garantir que você é insubstituível. Jonas o fora, mas eu não sei se você é. Talvez você pense assim, então, Deus quer que a gente saia daqui e voemos para o Vale do Jequitinhonha. Eu queria ir no Vale do Silício, mas o senhor está escolhendo o Vale do Jequitinhonha. Deus quer que a gente vá para lá. Deus quer que saiamos para o Oriente Médio, na fronteira da Síria com a Jordânia, esperando os refugiados e fazer algo por eles, todos nós. Não. Deus tem para cada um de nós sonhos. Sonhos. Tem um casal aqui comigo, com o seu neném, fiquem de pé aqui comigo. O Gary, a Raquel e o pequeno Javier. Gary é hispano. Ela é brasileira, guatemalteco, você diz? Ele é da Guatemala. E os três foram chamados por Deus para ir a Nínive deles, Guatemala. Eles são missionários na Guatemala. Os sonhos de Deus para eles é serem portadores da mensagem de salvação aos guatemaltecos. Eu pedi que eles estivessem aqui, não porque eu ia pregar sobre isso, encaixou. Eu ia apresentá-los antes do sermão. Mas quando eu sentei ali que eu estava orando, e quando eu me ajoelhei ali que eu estava orando, Deus me disse, agora. E eu queria dizer para vocês, Deus separou essa família, especificamente essa família, para serem missionários na Guatemala. Não, eles não são aqui da nossa igreja, são amigos nossos. Frequentam a nossa igreja quando podem passear por aqui. E sabe, eu pedi para eles trazer o cartão deles. Eles não são da nossa igreja, não é um projeto missionário da nossa igreja, eles são nossos amigos. Eu pedi para eles trazerem um cartão, com a historinha deles aqui atrás. Porque, sabe, eu creio, pode entender português, verdade? Um pouquinho? Ok. Eu creio, de todo o meu coração, que quando Deus os chamou, Ele também está chamando uma enorme quantidade de pessoas que se ajoelharão diariamente e orarão por vocês. E dessa enorme quantidade de pessoas, certamente Ele vai levantar uma grande quantidade de pessoas que terão alegria de investir financeiramente no projeto de vocês de levar a salvação ao povo da Guatemala. Por isso, eu quero pedir a vocês, no final do culto, estejam à porta com seus cartões. E quem da igreja for movido pelo Espírito Santo para ter contato com você, pega o cartão e o que eles vão fazer é problema deles com Deus. Se eles quiserem dizer para você o que eles vão fazer, problema deles com Deus. Ou privilégio deles com Deus. Mas eu gostaria que vocês soubessem que vocês estão indo à Nínive que Deus escolheu para vocês. Vão com alegria. E vocês serão sempre muito felizes. Amém? Amém, gente? Amém. Louvado seja Deus. Talvez você pense assim, então fazer a vontade de Deus é só indo para o campo missionário? Não, cadê o Alexson? Está aqui o Alexson. Vem aqui, Alexson. Alexson nasceu para ser o que Deus deseja ele o seja, e fazer aquilo que Deus deseja ele o faça. Ele tem uma história de vida lá em Goiânia. Em Goiânia, corretor de imóveis, fez tudo um pouco. Aqui já foi motorista, já tem empresa de transporte, já lavou carro, fez tudo, já orou, falou, Senhor, um dia Deus vem. Bate a porta desse menino e fala, tu vai vender pão. Mas não é pão, não. É o melhor. Sabe pão francês daquela padaria da Moca, em São Paulo? Doeu agora, não doeu? Doeu na alma essa, não foi? Misericórdia, aquele presunto, aquele queijo derretido naquele pãozinho. Oh, Jesus. Esse cara trouxe para os Estados Unidos, honestamente, uma máquina que faz aquele pão. Hoje eu creio que a tarefa desse menino aqui
é ser um símbolo do pão da vida. E eu sei que aquilo que Deus está te dando hoje é para que você tenha dignidade de vida, viva com alegria, com folga, mas eu sei que Deus tem algo especial através da sua empresa, e a gente vai estar orando por vocês, viu, queridos? Sabe, o que eu quero dizer para você é, talvez Deus tenha te chamado e a sua Nínive seja só o seu vizinho. Talvez a sua Nínive seja a sua própria casa, para você, em vez de fugir dela, amá-la, em vez de fugir dos relacionamentos, enfrentá-los em amor, ser um instrumento de Deus de levar a bênção dele na sua própria casa. Se eu fosse você, de hoje em diante, eu colocaria todos os sonhos que você tem num papel e os levantaria diante de Deus e diria: se são teus também, vai abrindo as portas, vai me dando prosperidade nisso. Se há algo aqui que o Senhor deseja mudar, eu lhe dou uma procuração para você o fazer. Pastor, como eu sei se o sonho é de Deus? Deixa eu te dar 3 dicas rápidas. Primeiro, o seu sonho glorifica a Deus, faz Jesus famoso. Esse sonho pode ser de Deus. Segundo, o seu sonho edifica a sua casa. O seu sonho fortalece os laços familiares. Ou destrói a sua casa, ou você abandona a sua família por causa dos seus sonhos. Tem uma novela que começou agora, eu não sei nem o nome, mas eu estava mudando o canal. Verdade, essa eu não estou assistindo ainda, não peguei. Eu gostei da que acabou. Ainda não peguei o jeito, mas tinha um cara que gritou para a mulher dele assim: entre você e os meus sonhos, eu escolho os meus sonhos. E ela se desesperou, tadinha. Sei lá se ela desesperou. Eu fui logo para o futebol. Eu falei para a novela: entre você e os meus sonhos, eu vou para o futebol. Sabe, se os seus sonhos são assim, que se lasque a família, eu vou atrás do que é meu. Não é de Deus. Esses sonhos não são do Senhor. Terceiro, os seus sonhos, primeiro, glorificam a Deus, fazem Jesus famoso. Os seus sonhos fortalecem os laços familiares, abençoa, edifica a tua casa. Terceiro, o teu sonho agregará valor à vida das pessoas. O sonho daquele casal agregará valores eternos à vida do povo da Guatemala. O sonho do Alex é um sonho de outra pessoa. Está aqui o pessoal da sua empresa? Ah, tá bom. O dono da empresa está aqui, deveria vir no culto, mas a esposa teve um pequeno incidente, né? E não pôde estar. Olha que sonho lindo. Sonho de Deus é aquele que não é só eu que ganho, é aquele que pessoas ao meu redor crescem comigo. Se essas 3 coisas estão nos seus sonhos, eu tenho quase certeza, são de Deus para você. Qual é o seu sonho? Escolhe o de Deus. Nele você será feliz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te bendizer, e te dar toda a glória, todo louvor, e pedir: Senhor Jesus Cristo, traz a tua bênção para todos nós. Traz a tua bênção para todos nós. Há pessoas nessa sala hoje e lá na internet que talvez já tenham perdido os sonhos da vida por causa das lutas e dores e enfrentamentos difíceis. Talvez tenhamos pessoas nessa sala ou nos assistindo na internet que estão passando um momento tão terrível de vida que eles não têm sonhos, só têm pesadelos. Mas eu quero te pedir, Deus, abençoa primeiro estes que estão sofrendo. Oh Deus, quem sabe esse sofrimento não é o jeito que o Senhor encontrou de fazê-los entender que eles estavam fugindo do seu sonho para a vida deles. Será, Deus? Ensina para eles, muda a história deles, dá a tua bênção para cada um deles e para todos nós nessa sala.
que todos nós sejamos pessoas felizes por aceitarmos o teu sonho para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Antes de cantarmos a última canção, o pessoal do louvor vai ter mais uma canção, não? Queria mostrar para você esse menino aqui, ó, Roosevelt, o irmãozão da igreja católica que mais vem aqui. O padre vai me pegar ainda, não sai daqui esse católico aqui. Acaba o culto, ele fala: pastor, que missa boa. Aí eu falo para ele assim: não falta domingo que vem. Sabe esse menino aqui? Ele é o representante da Icla da Silva, uma entidade que busca doadores de medula óssea para salvar vidas. E lá fora ele vai estar. Você sai ali e fala assim: será que o sonho de Deus para mim é salvar uma vida? O que você faz agora? Ele tem um bisturi que já vem com anestesia. Ele corta um pedaço das suas costas e guarda. Não, ele vai passar um cotonete na sua bochecha, mais nada. Você vai para um banco de dados. Com esse cotonete eles sabem se você pode ser o doador para aquela pessoa que está precisando naquele hospital em qualquer canto do planeta. E eles vão acionar você, eles vão dar uma injeçãozinha em você, tirar um pouquinho de sangue assim, seringa desse tamanho, mas é um pouquinho de sangue assim, e você vai salvar uma vida. Quem sabe o sonho de Deus para você é salvar uma vida com um pouquinho do seu sangue. As histórias que esse homem tem, eu não deixo contar por causa do tempo, são impressionantes de ver como Deus pode mudar uma vida e uma família e o mundo por causa de um pouquinho de saliva da sua bochecha. A saída. Deus te abençoe. Solidariedade. Vamos louvar o Senhor. Tem louvor? Não tem louvor? Então vamos ficar de pé. Tem? Cadê o pessoal? Estão escondidos. Eles saem assim no de repente. Fica de pé. Canta comigo esse último louvor. Recebeu a palavra de Deus? Amém? Então domingo que vem, traz um amigo, traz um visitante. Páscoa, o futuro alegre que nos espera. E depois da Páscoa nós vamos aprender sobre vai dar certo. A sua vida vai dar certo, creia nisso, Deus tem um plano para você. Louve a Deus.